Oi, pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem. Bom, eu vou passar a correção aqui dos exercícios com uma explicação dos exercícios que eu pedi na semana passada, certo? Alguns alunos até mandaram mensagem aí que estavam com dúvida em alguns exercícios, então eu vou passar a correção na íntegra, tá bom? Para vocês e aí se tiverem dúvidas ainda a gente se fala aí na volta às aulas, tá bom? Bom, vamos lá. Opa, tá. O primeiro exercício, ele pede para que vocês identifiquem em cada caso a seguir, então eu tenho aqui o item A, B e C, se a força que atua no sistema é de campo ou de contato, tudo bem? Então, vamos lá. A opção A, que é essa daqui, essa daqui é de contato, certo? E aí vocês podem complementar a resposta explicando que se o atleta não tocar o arco e a flecha, não haverá força entre eles, certo? Então precisa do contato entre o atleta e a flecha, ok? A força, aí a alternativa B pede força entre a Terra, a Lua e o Sol. Qual é a força? Força campo, certo? Lembra que ela tem a ver com a força gravitacional, né? Que atua entre corpos distantes, então o Sol, planetas e satélites. Então é a força campo, certo? E a alternativa C, que é a força que o lustre aplica no teto, é o que também? Força de contato. Tudo bem? Por que força de contato? Porque mesmo o lustre estando afastado do teto, ele faz a força no teto porque o fio estabelece esse contato entre o teto e o lustre, certo? Esse fio. Então, sem o fio, o lustre não exerceria força no teto, certo? Ok, agora vamos na alternativa D. A alternativa D pergunta a força entre a borracha de vedação imantada e a porta da geladeira. Qual é o tipo de força? Força campo. Também, né? Por quê? Porque mesmo o lustre da geladeira ficando em contato com a porta, né, da geladeira, que é a força magnética, ela é uma força de campo. A gente consegue perceber isso quando a gente sente esse efeito da força para aproximar ou afastar o ímã da porta, certo? Então, é força campo. E a força que o motor aplica nas rodas? Novamente, força de contato, tá? Por quê? Porque o motor da moto, ele tá em contato com o eixo que faz a moto rodar, certo? Então, por isso, força de contato também, ok? Beleza, então vamos para a questão número 2. As leis de Newton explicam os movimentos dos corpos. Assim, os eventos relacionados com um automóvel podem ser explicados por essas leis. A. Pensando na primeira lei de Newton, explique qual a função do cinto de segurança em um automóvel. Qual a função, gente? Qual a relação que a gente pode ter do cinto de segurança com o automóvel? Pensando em uma das leis de Newton. A gente pode pensar na lei... não, aqui, peraí, gente. Vamos lá. Nós podemos pensar na lei da inércia, certo? Por que a lei da inércia? Porque nós somos lançados para frente quando o carro para de repente, quando o carro freia, a gente é lançado para frente porque a gente está em movimento. E a tendência é ficarmos assim, certo? Parados, né? Agora, o cinto de segurança ele tem a função de nos manter preso no banco, certo? Fazendo com que a gente pare, mesmo que o carro esteja em movimento, a gente está lá parado. Quando tem aquela freada brusca, né? O cinto de segurança tem a função de fazer a gente ficar parado num lugar, certo? Evitando que a gente bata a cabeça no para-brisa ou no painel, certo? Então, essa situação teria relação com a lei da inércia. E, pensando no como o airbag e o cinto de segurança atuam para diminuir a força sofrida por alguém dentro de um veículo que colide. Ok.
Então, o airbag e o cinto de segurança, eles têm a função do quê? De aumentar o tempo da colisão para que a pessoa tenha a possibilidade de tentar se defender aí para evitar de bater a cabeça no vidro ou no para-brisa, certo? Então, a questão aqui é como o airbag e o cinto de segurança atuam para diminuir essa força aí sofrida quando alguém sofre uma colisão, certo? Isso aqui a gente pode lembrar daquela formulinha falando sobre a aceleração, certo? Então, a aceleração é igual a delta V dividido por delta T, onde o delta é a variação de velocidade e aqui é a variação de tempo, certo? E aí diminui a força com que aconteceria aquele impacto, certo? Beleza, vamos para 3 então. Se a soma das forças que atuam em um corpo for nula, ele pode estar em movimento? Dê um exemplo que justifique sua resposta. E aí, pessoal, o que vocês acham? Sim ou não? É sim, gente. Sim, a 3. Por quê? Tem que justificar, tá? Então, assim, quando uma pessoa está sentada em um carro ou um ônibus, por exemplo, em movimento uniforme, ou seja, que não para, né? Aquele movimento que não é o curvilíneo, certo? Que não é o movimento que a gente tá na rua normal, aquele movimento que a Pro comentou de estrada, certo? Que não tem farol nem nada, movimento uniforme. E que aquele movimento para bruscamente, por exemplo, se ele não estiver usando o cinto de segurança, ele permanecerá em movimento, certo? Para frente. Pelo quê? Pela inércia, pelo estado dele ter ficado parado. Então, se ele não estiver utilizando o cinto de segurança, quando tiver aquele movimento, ele vai acabar mesmo que tenha parada brusca no movimento uniforme, ele vai ter, certo? Vai continuar em movimento por falta de cinto de segurança, certo? Pela inércia, já que essa força, ela vai atuar no sentido de segurar, né? Então, assim, o cinto de segurança, ele atuaria no sentido de segurar. Como ele tá sem cinto, ele vai continuar se movimentando, mesmo que haja essa parada brusca, certo? Bom, a outra pergunta, número 4. É possível parar um corpo que está se movimentando sem aplicar uma força sobre ele? E aí, gente, o que vocês responderam aí na 4? Não, gente. A 4 é não. Tem que justificar também. Não é possível porque, sem aplicar força sobre esse corpo, não vai ter mudança na velocidade ou aceleração dele, tá? Então, se é possível que o corpo se movimente sem aplicação de força, não, tá? Ele vai ficar inalterado. Agora, a questão 5. Explique, né? Elabore uma pequena narrativa com uma situação do cotidiano que possa ser aplicada pela primeira lei de Newton, tá? Isso daí vocês vão fazer caso a caso. Cada um vai ter que bolar, ter uma ideia criativa aí para identificar alguma lei, né? Identificar alguma situação. Qual que era a primeira lei de Newton? A lei da inércia, certo? Lei da inércia. Certo? Então, vocês vão ter que falar de alguma situação que nos permita vivenciar essa lei de Newton, que é a lei da inércia, certo? Eu expliquei lá na última videoaula que eu mandei para vocês. Se vocês não lembrarem da lei da inércia, recapitula lá no último vídeo, ok? Bom, vamos lá. Questão 6. Analise os esquemas abaixo e depois faça o que se pede, certo? Então, na alternativa A, ele pede que determine em cada caso o vetor, que é o valor e a direção, o valor, direção e sentido da força resultante que atua em cada corpo, certo? Então, a gente vai ter que usar uma formulinha, onde aqui na questão A,
na alternativa A, né, no caso, o que se pede na questão A resposta ficará dessa forma, depois que vocês, a partir da formulinha que vocês vão calcular, certo? Na questão B, a formulinha a resposta, aliás, ficará desta forma, ou seja, não há aplicação de força, tá? Na C, ficará desta forma, considerando os vetores que são essas setinhas, certo? Então, 30N. E na D, ficará desta forma. Considerando os vetores, ok? Agora, na questão B, na alternativa B, eles pedem, considerando que em todos os esquemas a massa do corpo é de 2 quilos, determine a aceleração deles em cada caso. Vamos determinar como? Na formulinha que a gente usou aqui, ó. Na formulinha que a gente usou, eu vou até colocar aqui de uma cor diferente. A partir dessa formulinha que fala sobre a aceleração, ok? Então, a partir dessa formulinha, vocês vão ter que obter os seguintes resultados. Para a questão A, então, o que se pede na alternativa B é para a gente determinar a aceleração de cada um. Na alternativa A aceleração ficará 10 metros por segundo. Na questão B, a resposta ficará 0, igual a esse daqui, ó, tá? Na questão C, a resposta ficará 15 metros por segundo. Ops, peraí. 15 metros por segundo. E na questão D, na opção D, vou colocar aqui em cima, ficará 30 metros por segundo, tá? Utilizando aquela formulinha lá que eu passei na questão anterior, tudo bem? Ok, agora vamos para a questão 7. Pense nos tipos de força que estudou neste capítulo. Com que frequência eles aparecem no seu dia a dia? Bom, essa vai ser uma resposta individual de cada um, como aquela que eu passei também para vocês, para falar de uma situação da primeira lei de Newton, tá? Mas a gente tem que pensar que a gente tem a força-peso, certo? Onde a gente sente essa força, a gente sente essa força em todos os momentos, a força normal também, né? Aí as demais vai depender, por exemplo, de situações quando vocês estão brincando em parque de diversão, quando vocês utilizam uma cama elástica, ou quando vocês estão, por exemplo, deslizando num piso liso, tá? São situações em que a gente identifica a força no dia a dia, tá? Então pode relembrar também assistindo na última videoaula, ok? Bom, alternativa 8, questão 8. Vamos lá. Analise a informação a seguir e responda a questão. Como a massa da Terra é maior que a massa da Lua, então a força que a Terra exerce sobre a Lua é maior que a força que a Lua exerce sobre a Terra. Isso é verdadeiro ou falso? Justifique. E aí, pessoal, o que vocês responderam? Essa afirmação, pessoal, da questão 8 é falsa. Por que ela é falsa? A força com que a Terra atrai a Lua e a força com que a Lua atrai a Terra formam uma ação e reação, uma das leis de Newton, certo? Então, elas têm exatamente o mesmo valor e direção, só que elas acontecem em sentidos opostos. Então, aqui, ó, a Lua e a Terra têm igual valor. Igual valor e direção, certo? Só
que em sentidos opostos, diferentes. Tudo bem? Ok, questão 9. Como deve ser a força resultante sobre um objeto para que ele fique em repouso e para que ele permaneça em movimento com velocidade constante, ou seja, aquela velocidade que não para? Tá, então vamos lá, ó. Essa questão 9, tá? Ela tem que ser em ambas as situações, a força resultante deve ser nula, tá? Então, essa força resultante deve ser nula para que ela permaneça em movimento com velocidade constante, ok? Agora vocês têm a tirinha aí, ó, que vocês veem lá, lamento, mas esta é a lei da selva, o gato lá querendo comer o ratinho. Aí ele vai tentar comer o ratinho e prum, cai lá do telhado. Aí o ratinho fala, lamento, mas essa é a lei da gravidade. E aí fala lá, ó, embora a lei da gravidade seja válida para o gato e para o rato, apenas a parte do telhado onde está o gato se rompeu. Como você explica esse fato? E aí, gente, como a gente explica essa questão número 11? Número 10 sobre a tirinha? Bom, vou pegar uma outra corzinha aqui, ó. A questão número 10, tá? Então, o que acontece? A massa do gato, ela é maior e bem maior. Lembra do maior, né, gente? Que a gente faz aquele aqui, ó, pra saber que é um 7 e menor que é um 4, tá? Então, eu vou apagar aqui só para vocês não se confundirem, tá? Então, a massa do gato, ela é bem maior que a massa do rato, certo? Então, a força de peso entre ele e a terra foi suficiente para quebrar o telhado, certo? Não ocorrendo a mesma coisa com o rato. Por quê? Porque a massa, né, do rato, ela é bem menor do que a do gato, certo? Agora vamos lá, questão 11. Imagine que uma pessoa coloque um livro de massa de 1 quilo sobre uma mesa plana e horizontal. A. Qual é o valor da força normal que atua sobre o livro? Então, para a questão 11, a gente vai ter que usar aquela regrinha, aquela formulinha, na verdade, tá? Que é peso é igual a massa vezes... Então, peso igual a massa vezes gravidade, certo? Que será 1 quilo vezes 10, que é a da gravidade. Então, o peso vai ser igual a 10. Então, o que se pede na A é qual o valor da força, tá? Então, vai ser o peso é igual a 10 newtons, tá? Que é a sigla que a gente representa aí o resultado do peso. E a B pede, se pressionarmos o livro contra a mesa com uma força de 20 newtons, qual será o valor da força normal? Bom, quando a gente exerce a força de 20 newtons sobre o livro, a mesa passa a sustentar essa força mais o peso do livro, que é de 10 newtons, certo? Que a gente viu aqui em cima, ok? Então, a força normal vai passar a valer 30 newtons, tá? Que é a alternativa B aqui, tá? Então, vai ser 30 newtons. Por quê? Os 20 newtons, os 20 newtons do livro, né? Mais os 10, aliás, os 20 newtons da força que foi exercida, mais os 10 newtons que vocês obtiveram na questão A, ok? Tá, aí a questão 12. Um astronauta cuja massa é de 80 quilos reparou que, ao se pesar na Lua, seu peso foi de apenas 128 newtons. Com base nisso, concluiu que a gravidade lunar é menor do que a terrestre. Qual é o valor da aceleração da gravidade na Lua? Para a gente calcular a aceleração, o que a gente utiliza? Bom, eu tenho que a gente vai utilizar a formulinha, essa mesma formulinha. Peraí.
Vamos lá. Peso é igual a massa vezes gravidade, tá? Eu tenho uma massa de 128 newtons. E eu tenho, eu tenho o peso de 128 newtons. Peraí. Certo? E ele é igual à minha massa de 80 quilos do astronauta. Porém, eu não tenho a gravidade, tá? Aí, como é que eu vou fazer essa continha? Eu vou fazer o 80, ele tá aqui, ele vai passar pra cá, dividindo. Então, vai ficar 128 dividido por 80 e vai me dar uma gravidade de 1,6 metros por segundo, ok? Tá, aí eu tenho a questão 13. Imagine que um caminhão desloca um bloco de madeira de massa de 12 quilos sobre um piso também de madeira, como mostra a figura ao lado. Essa daqui do caminhão, certo? Faça no caderno o esquema das forças que atuam na carga. Então, vou fazer na outra tela, tá, pessoal? Vamos lá. Ok. Vou fazer um mais ou menos, tá? Um esquema mais ou menos, mas aí cada um vai fazer no seu caderno, certo? Bom, pensando aqui que a gente tem o caminhão, que a Pro desenha bem pra caramba, vocês sabem, tá? E aqui a gente tem a carga sendo puxada, né, pelo caminhão. A gente vai fazer mais ou menos esse esquema aqui, ó. Ela vai sofrer a força-peso pra cá. Ops, peraí, vamos lá fazer de novo. Aqui, com este vetor. Aqui, com este vetor. Aqui, com este vetor. Vai ficar aqui em cima, tá? E aqui, com este vetor. Tudo bem? Tá, aí na opção B, determine o peso e a força normal da carga, tá? A gente tem lá, então, pra gente fazer a questão B. Aliás, a alternativa B da questão 13. Nós temos que utilizar novamente aquela formulinha. Peso é igual a massa vezes gravidade. O que a gente tem? A gente não sabe o peso, mas a gente sabe que a massa é 12 quilos, que foi dado no problema, certo? E a gravidade vai ser sempre 10, quando não tem aqui no problema, certo? Então, a resposta vai ficar 120, certo? Então, vai ficar de newton para newton igual a 120 newtons, ok? Tá, e a última, para finalizar, a aulinha cansativa, essa é puxada, mas pelo menos vocês vão ter toda a correção nos exercícios. Questão 14, vamos voltar aqui na questão 14, para vocês verem. Essa daqui, tá? Um carrinho de brinquedo de massa de 1 kg está parado no quarto de uma criança quando uma menina começa a empurrá-lo com força constante de 5 newtons, certo? Alternativa A, qual será a aceleração deste carrinho? E alternativa B, qual será a sua velocidade após 2 segundos de movimento? Então, gente, para finalizar, questão 14, vocês vão ter que usar a mesma formulinha, a da aceleração, tá? Aí, vocês fazem a continha e o resultado vai ter que dar o seguinte. Na questão A, vai dar 5 metros por segundo. E na alternativa B, vai dar 0,4 metros por segundo. A partir das formulinhas que eu já passei, certo?
Então é isso, gente. Espero aí que vocês tenham curtido a aula de hoje, né? O feedback aí das questões aí que eu pedi para vocês na próxima aula. Espero que vocês fiquem bem, certo? E se cuidem, lavem as mãos, não saiam de casa, ok? Muitos beijos da Proval.